Olá, amados, boa noite, queridos, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Bendito seja o Senhor, louvado seja o nosso Paizinho por mais este momento de oração, de comunhão, de revelação, por estarmos aqui novamente, tendo o privilégio de compartilhar mais um devocional. E hoje, de volta ao lar, dá para perceber através dos trajes, que estou de volta a Itapecerica, que é bem mais friozinho. Estive ali no interior de São Paulo, juntamente com alguns familiares, e foi um momento muito especial, um momento em que Deus falou grandemente em nossos corações. Eu confesso que cheguei ali com a minha alma muito aflita, muito inquieta, devido a muitas informações, que eu tenho tido recentemente e ao longo dos meses sobre o que o Senhor tem falado, enfim. Minha alma estava aflita, inquieta, mas nós fizemos ali cultos, oramos ao Senhor e o Senhor me trouxe muitas respostas, Inclusive o devocional de ontem estava dizendo sobre se render a Cristo, se entregar, descansar nele, confiar, entregar, que o título era Seja Feita a Tua Vontade, que devemos descansar, declarando que seja feita a vontade do nosso Pai, porque Ele sabe o que é melhor, A vontade dEle é sempre boa, perfeita e agradável, E ali o Senhor, através de orações, me trouxe muitas revelações. E teve um momento que eu estava em silêncio, orando ali, que eu fiquei quietinha, orando eu e Deus, e o Senhor foi me trazendo respostas, O Senhor foi acalmando a minha alma, aquietando, todos aqueles pensamentos dentro da minha mente, me dando paz, tranquilidade. E hoje, para a glória de Deus, eu passei o dia sereno, sabendo que o Senhor está no controle de toda a situação, E para completar, o devocional de hoje está falando sobre a oração silenciosa. O título é Oração Silenciosa. A palavra-chave é silêncio. A frase do dia: a oração é o combustível da alma, sem ela vivemos na reserva. E muitas vezes, queridos, as orações que fazemos não vão ser orações em alta voz, não vão ser oração pedindo algo, não vão ser orações ali desejando respostas imediatas. Muitas vezes nossas orações vão ser silenciosas ali, a gente e Deus. O Senhor conhecendo o nosso coração e nós conhecendo o nosso Salvador, o nosso Mestre, aquele que tem de tudo, aquele que é a nossa fonte inesgotável, de força, de respostas, como os devocionais anteriores estavam dizendo ali, que o Senhor é a nossa fonte inesgotável de tudo que nós precisamos. A palavra do Senhor aqui em Salmo 131, 2 diz assim: acalmei e aquietei a minha alma. Sou como uma criança desmamada pela sua mãe. Minha alma é como esta criança. Hoje, queridos, para a glória de Deus, eu me sinto como essa criança nos braços da mãe, Se sente ali segura, tranquila. Não porque ela está aguardando mamar, se alimentar, ter respostas, não, porque ela simplesmente quer estar ali no colo da sua mãezinha, sentindo aquele aconchego, aquela presença, aquele calor, E hoje eu me sinto assim, nos braços do Senhor Deus, Às vezes nós não temos a resposta que nós queríamos ter, não é da nossa maneira, não é do nosso jeito, mas nós temos tranquilidade
Nós temos a paz que excede todo entendimento quando descansamos nos braços do nosso Pai. Como esse salmista, né? Como o salmista Davi disse no Salmo 131, 2. Acalmei e aquietei a minha alma. Então, queridos, em qual seja a situação que você esteja passando, acalme e aquiete a sua alma. Descanse nos braços, né, do Senhor. Descanse nos braços do Pai. Tenha paz, tranquilidade. É a leitura disso. Existem momentos que a oração não tem muitas palavras. Há dias em que tudo o que conseguimos fazer é permanecer em silêncio diante de Deus. E surpreendentemente é nesse silêncio que a alma encontra descanso. O salmista declara que fez calar e sossegar a sua alma como de uma criança tranquila nos braços da mãe. Esse é o resultado de uma vida de oração. Um coração que aprende a confiar, mesmo quando não entende. A oração não serve apenas para pedir resposta. Ela fortalece a alma, renova as forças e nos aproxima do coração do Pai. Quem deixa de orar, caminha na reserva espiritual. Quem deixa de orar, queridos, não tem combustível para continuar. Está espiritualmente na reserva. Nós precisamos, através da oração, mesmo quando essas orações não tiverem forças, mesmo quando essas orações não tiverem palavras, mesmo quando essas orações forem silenciosas, nós precisamos nos alimentar deste combustível que é a oração. Quem deixa de orar, passa a caminhar espiritualmente na reserva, sem vigor, sem direção e sem paz. Mas quem cultiva uma vida de oração, encontra combustível para continuar, mesmo nas estradas mais difíceis. O silêncio diante de Deus também é oração e nos ensina a descansar em sua vontade. E a palavra-chave é silêncio. E o silêncio diante de Deus nunca é vazio. Ele está cheio da presença do Pai. No silêncio, Deus fortalece a alma, mesmo antes de mudar as circunstâncias. O silêncio do coração é onde a fé aprende a descansar. Quem faz do silêncio um altar encontra paz em meio à tempestade. Há respostas que só podem ser ouvidas no silêncio da presença de Deus. O silêncio é a linguagem da alma que descansa completamente em Deus. Quem aprende a permanecer em silêncio diante de Deus, descobre que a sua presença é suficiente. E é tão maravilhoso, queridos, quando descobrimos que a presença do Senhor é suficiente em nossas vidas. Que a graça dele nos basta. É maravilhoso sentirmos esse abraço, esse aconchego, esse cuidado. Como é maravilhoso nos lançar, nos jogar, e descansar nos braços do nosso Paizinho. E que o Senhor faça do nosso silêncio um lugar de encontro com Ele, onde a nossa alma seja fortalecida e renovada todos os dias. A leitura diz assim: você já pensou que a oração pode ser silenciosa? Costumamos pensar que orar é falar, pedir, agradecer, chorar, enfim. Sim, muitas vezes é isso mesmo. Mas também existe uma oração silenciosa que acontece quando a alma apenas descansa em Deus. O contexto que lemos relata justamente isso. Às vezes a melhor oração é aquela que nos calamos e apenas nos colocamos diante de Deus. É como quando estamos com alguém que amamos
E a presença daquela pessoa é suficiente para trazer paz e tranquilidade que tanto precisava. Você já viveu isso? Um momento em que nem as palavras conseguem expressar o que você sente? Assim também é com Deus. E sabe o que é mais bonito? Muitas vezes Deus também se cala em nós e em nossos momentos mais difíceis. Quando estamos passando por lutas e tempestades, Deus pode parecer silencioso, mas isso não significa que Ele não esteja presente. É como um professor que durante a prova não fala, mas continua ali, olhando com atenção. O silêncio também é uma forma de nos colocarmos diante de Deus, pois assim ficamos mais sensíveis para reconhecer a voz do Senhor. Quantas vezes, queridos, quantas vezes eu ouvi a voz do Senhor no silêncio, no momento em que eu estava fazendo uma oração silenciosa. O Senhor foi me dando todas as respostas que eu necessitava, né? E o silêncio também é uma forma de nos colocarmos diante de Deus, pois assim ficamos mais sensíveis para reconhecer a sua voz. Nem sempre sabemos o que dizer, mas Ele sabe o que precisamos. Em meio a tantas tarefas e problemas que enfrentamos, muitas vezes precisamos apenas desfrutar da presença de Deus. Hoje, talvez, o melhor que você possa fazer seja apenas ficar em silêncio, como uma criança no colo de sua mãe, de olhos fechados, permitindo que Deus cuide de você. Assim você descansará, pois o coração de Deus é o melhor travesseiro para a mente cansada. Então, queridos, respire fundo. Respira, cheira a florzinha, sopra a velhinha, né? Como já disse em outros devocionais. Estou sem uma florzinha aqui, mas em outros devocionais por uma florzinha assim. Cheira a florzinha, sopra a velhinha, fique em silêncio, descanse no Senhor. Nesse silêncio, o Senhor vai falar com você. O silêncio da alma alcança a presença do Senhor, recebe a presença do Senhor. Amém, queridos? E vamos fazer uma oração, que o Espírito Santo possa falar melhor em seu coração. Em nome de Jesus, queridos, vamos orar. Pai amado, Senhor, ensina-nos a aquietar o nosso coração. Ensina, Senhor, a aquietar a nossa alma diante de Ti. Quando nos faltarem, Senhor, palavra, que a nossa confiança fale por nós. Ajuda-nos, Senhor, a descansar em Tua presença, sabendo que o Senhor conhece cada necessidade do nosso coração. Não nos deixe nunca, Senhor, não nos deixe nunca sem a Tua presença, pois o Senhor é o combustível da nossa alma. Sabemos, Pai, que a oração é o nosso combustível diário. Ela nos fortalece, nos abastece de Tua presença, Papai. Pai querido, então que possamos ter a disposição e o desejo de estar sempre em oração, Pai. Ainda que seja uma oração silenciosa, que possamos nos prostrar diante de Ti, Pai. Enche-nos todos os dias com a Sua paz. Fortalece a nossa fé, Senhor, e faz-nos descansar como uma criança segura em Teus braços, meu Pai. Dá-nos um coração tranquilo, rendido e confiante em Ti. Que o nosso foco não seja respostas, mas a Tua presença transbordantes em nós. Pai querido, que o nosso foco, Pai amado, não seja respostas, somente respostas, Pai. Que ao ajoelharmos para orar a Deus, o nosso foco principal seja desejar a Tua presença, Senhor.
desejar, Senhor, a tua vontade, Paizinho, nessas vidas. Ah, Pai amado, que possamos a cada dia ter a certeza que a tua vontade, Senhor, é sempre boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, Senhor, ensina-nos a orar, mas ensina-nos também a silenciar e ouvir a tua voz, né? Fazer essas orações silenciosas, Pai, para que possamos nos achegar a Ti, tocar o teu coração, Pai amado, com a nossa humildade, Pai querido, com o nosso desejo de recebermos mais de Ti, de aprendermos mais, Senhor, da Tua palavra, de adquirirmos mais a Tua presença, Senhor, que nós possamos alcançar e tocar o Teu coração, nós te pedimos, Paizinho. Ensina-nos, Senhor, a silenciar. Muitas vezes, Senhor Deus, nós precisamos orar sim, mas com a nossa alma quieta, né? Sem estarmos desesperados com nada, mas confiando, Senhor, descansando em Ti, Pai, sentindo-nos seguro em Ti, como uma criança se sente seguro nos braços da sua mãe. Nós também, ó Pai, precisamos e queremos estar seguros em Teus braços, independente de qualquer situação ou circunstância, Pai querido. Em nome de Jesus nós te pedimos, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos por esta palavra, por este momento. E eu abençoo, Senhor, a vida de cada amado, cada querido, que eles possam ser cheios da Tua plenitude, Senhor. Ah, Deus, que eles possam aprender também orar em silêncio, fazer, Deus, essas orações silenciosas que são tão marcantes, poderosas e especiais em nosso relacionamento contigo, Pai. Muito obrigada, Jesus. Amém, amém e amém, queridos. Que o Espírito Santo possa falar melhor, possa falar grandemente em seu coração durante toda essa semana, que vocês possam ter uma semana de vitória, uma semana abençoada, para a glória de Jesus, amém? Grande beijo no seu coração. Fique com Deus, na paz do Senhor, e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação.